Amén, Señor Jesús. Te Amén. alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Te agradecemos por este momento, esta comunión con los hermanos. Gracias por la vida de Diego, por la vida de Genaro. Estamos aquí para compartir tu palabra y Sí, que Señor. queremos la dirección de tu espíritu. Condúcenos en las palabras, en los versículos y en el asunto que queremos desenvolver. Gracias por tu Amén. espíritu, Señor, en el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Mira quién está ahí. Sí, Carlos René hablando Duarte. con Duarte. Hermano Carlos, una alegría. Aleluya. Jaupey, está cerrado tu micrófono. No está pudiendo hablar, pues. Bueno, el tema que el hermano trajo está muy, muy interesante, ¿no? Cuando usa en Juan 14 la expresión de que no le dejaré huérfanos, sino volveré a vosotros. Vamos a hablar en portugués, ¿no es cierto? Vamos hablar, ¿no? Vamos Então, lá. vamos falar em português. A expressão lá em João 14 é muito interessante. Eu vou ler o versículo. João 14, né? É, é quando o Senhor vai dizer que não ia deixar órfãos, né? Ele está em João 14, eu acho que versículo 18, né? Diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, aqui muitas pessoas entendem que Jesus é o Pai, né? E também o próprio versículo que diz no início aqui do 14, versículo acho que é o 6, né? Que diz, respondeu Jesus à pergunta de Tomé, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na tradução do texto, deveria dizer, no português correto, né? Ele não pode dizer vem, ele deveria dizer vai ao Pai. Primeiro, em primeiro lugar, que nós temos aquela expressão lá no batismo, né? Quando Jesus desceu nas águas do batismo. Uma voz que falou do céu, e João é testemunho dessa voz, que ele diz: Este é meu filho amado em quem tenho complacência. E ele presenciou o Espírito descendo em forma de pomba sobre ele, né? Então você tem a figura, o Pai lá no céu, tem a figura do Filho entrando nas águas do batismo, e tem a figura do Espírito Santo descendo sobre ele, né? Isso está em Mateus, está em João também. Então, logicamente, quando nós temos o texto tão claro como isso, o que que nós está dizendo aqui? Jesus ainda não tinha passado pela morte e ressurreição. Ao dizer no versículo 2, versículo 6, na resposta a Tomé, quando ele queria saber o caminho, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, diz ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o Pai ou Jesus é o Filho? Como que fica, né? Então, esse outro versículo também que nós estamos lendo, o 18, é interessante, porque o 18 diz: Não vos deixarei órfãos. Ou seja, Jesus era filho, então ele não pode ser jamais deixar órfãos, porque órfão é quando você não tem pai nem mãe, não é verdade? Então, se ele está se referindo a seus discípulos, ele deveria dizer: O Pai não vos deixará órfãos. Mas ele diz: Eu não vos deixarei órfãos. Então, são expressões bíblicas que aparentemente tem pessoas que usam para dizer que Jesus é o Pai também. Mas o que nós queremos apresentar agora com os irmãos, e nós já estamos conversando antes de começar a reunião, é que realmente nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito. Tá bom, amados irmãos? Vamos dar cada um falar um pouquinho aqui, né? O irmão Genaro, ele tá masticando um pouquinho a empanada, mas ele já vai abrir a câmera. Eu vou lendo aqui. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Tá? Porque você tem
a pessoa do Pai por um lado e tem o Filho. E essa expressão de João, eu vou ler outra versão, João, capítulo 1, versículo 18, né? Muito bom essa linha, irmão. Que bom. Graças ao Senhor por essa palavra. Ou eu vou ler uma versão aqui que é a versão transformadora, chama essa versão aqui. Olha como diz. Deus nunca foi visto por alguém. Olha como ele diz, né? O Filho unigênito. Eu não uso a expressão o Deus unigênito. Porque a versão Ara usa Deus unigênito, né? Mas a versão que é a Receptus, essa aqui é a CF, é Receptus, o texto original, ele vai dizer o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E é muito interessante, né? Jesus, quando, ou vamos falar assim, quando João está descrevendo essa epístola que é escrita por João, ele vem trazendo a genealogia de Jesus. Nós precisamos lembrar, Mateus, Marcos e Lucas traz, em primeira instância, a genealogia terrena dele, né? Ele vai mostrar que ele é judeu, quem são os pais, a linhagem, mostrando nessa genealogia que Jesus é 100% judeu e nascido dentro da linhagem de Israel, conforme as escrituras. Mas João, irmãos, ele não traz essa linhagem. E é muito interessante nossa linguagem, né? Porque nós estamos falando de quem? Do verbo que se fez carne. É impressionante isso aqui. Não podemos negar as escrituras, né? No princípio, versículo 1 de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Muito bom, irmãos. E ele, que é o verbo, estava no princípio com Deus. Então, nós não podemos dizer assim, Deus estava com Deus, né? Aqui ele dizia, o verbo estava com Deus. Então, quem é o verbo? Para nós, fica bem claro na simplicidade das escrituras que é o filho. Embora o filho não apareça antes, para nós, não tem expressão filho antes, né? Tem o verbo. Mas podemos dizer o Deus estava com Deus? É assim? Por isso que é importante nós ter essas expressões bem claras, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, então aqui João está descrevendo, e a vida era a luz dos homens. Então, graças ao Senhor por essa introdução, porque nos prepara para nós mostrarmos, em primeiro lugar, Deus, que é o soberano, né? E podemos usar uma expressão lá, e eu recentemente li esse versículo, Gênesis 1:26. Se nós formos Gênesis 1:26, temos algo como isso. Diz assim: E disse Deus. Então, Deus aqui é singular, né? Não disse os deuses. Só que Deus aqui é Elohim. E Elohim não é singular, é plural. Então, mas não é deuses. Disse Deus, tá? Quantos deuses temos? Segundo Israel, tem só um. Vamos falar assim. E ele disse: Eu sou o único Deus. Não existe fora dele outros deuses. Ele é o único Deus. E em 2 de Coríntios, capítulo 6, 1 de Coríntios, capítulo 6, Paulo ele vai dizer que, embora muitos dizem que tem outros deuses, não se chama apenas de deuses, né? E é bom ler disso. Vamos voltar depois aqui. Segura o versículo, vamos lá. 1 de Coríntios. Olha que lindo isso aqui. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Olha que diz. Paulo está esclarecendo essa questão de deuses. De onde que saiu essa expressão deuses? Lógico, Israel ir atrás de outros deuses, né? Não tem muitas vezes essa expressão na Bíblia, mas o que Paulo vai dizer aqui é esclarecedor. Ele vai dizer assim: então, se tiveres negócio em juízo pertencentes a esta vida, podes, 1 de Coríntios 6, né? Não, perdão, é o 8, irmão. Eu tô aqui, errei, desculpa. 8:4. Agora sim. E assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e aqui ele vem trazendo essa questão, né?
essa dificuldade que tinha, essas tradições sobre isso. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus. Olha que lindo, irmão. A expressão, senão um só. E esclarece no 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem de deuses, aí ó, tá vendo? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, aleluia, o que há? Para nós há um só Deus e Pai. Olha que lindo, irmão, isso aqui. E disse, de quem são todas as coisas, de quem são tudo e para que nós vivimos. Olha que linda essa expressão aqui, essa versão. E um só Senhor, Jesus Cristo. Então tá separando aqui, né, Genaro? Separando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo. Então nós Isso, não podemos dizer que Jesus é o Pai aqui. Aí você tem um único Deus, que é o Pai, né? E você tem um só Senhor, que é Jesus Cristo. Tá separando isso. categoricamente aqui, né? De quem são Perfeito. todo e para que nós vivemos e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são Amém. todas as coisas e nós por ele. Então, só terminando aqui para deixar pro Genaro continuar, ó, aquela palavra, voltando lá a Gênesis, né? Porque eu tava lá falando de Gênesis, né? Gênesis 1:26. Vamos lá. Então, ficando claro que tem um só Deus, a expressão de 1:26 de Gênesis é muito bom. E disse Elohim. E diz Deus. O que que ele Em diz? outra tradução, diz assim, e diz o Eterno. O Eterno. Muito bem. Tá bem, irmão. Mas quando você vai no original, a palavra é Elohim, que é em hebraico. Tem alguns que traduzem o Eterno, mas eles Sim, dão a tradução da palavra Elohim. Quando certo. você vai na palavra Elohim, é plural. Deveria ser Hum, deuses, mas entendi. jamais vai ser traduzido deuses. Por quê? Porque para É um só nós Deus. existe um só Deus, viu? Como Um que só é? Deus. Mas por que que é plural? Agora a frase seguinte deixa mais claro. O que que diz a frase mais seguinte ali? Passamos. Façamos. Mas se Deus é um só, por que ele usa a expressão façamos? Como se fosse que tem alguém da criação que pode fazer junto. Não é Porque verdade? existe a palavra com ele. Ai, glória a Deus. Aleluia. Oh, irmão A Diego. palavra estava Amém, com irmão ele. Diego. A palavra estava com ele. Amén, hermano Diego, Aleluia. hermano René, Carlos, Dios, el verbo estaba con él. Aleluia. Eu deixo para o irmão Genaro continuar. Isso, então, façamos o homem à nossa imagem. Sim, É interessante isso aí quando ele fala assim, façamos, é que porque aí explica o João capítulo 1, né? Versículo, exato. no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sim, Interessante que estava com. No exato. princípio era, Sim, depois estava com, e isso. depois era de novo. Isso. Então, era é uma pessoa estando com, alguma coisa tá fora dele. Sim, Mas, ao mesmo tempo, na terceira palavra, fala de novo que era. A palavra era Deus. Então, por que que era Deus? Porque saiu dele. E sim, quando saiu dele, sai da boca dele, né? Então, essa é a manifestação de Deus no João capítulo 1, versículo 14, né? Aquele verbo se fez carne, né? Aquela palavra, ele se fez carne e habitou ou tabernaculou entre os homens. amém. Aquele tabernáculo físico que era do Antigo Testamento, agora vem na realidade, neste homem. E olha que interessante que fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ah, muito bom versículo, irmão. Este é a imagem do Deus invisível. Olha só.
Nós estamos falando Deixa eu em João perguntar, capítulo 1. o irmão Diego, você está acompanhando os versículos, né, irmão Diego? Senão eu posto aqui na lateral, porque é importante esses versículos, Diego. Sim, estou, disse. Vamos à frente. Então, ali nós vemos que João capítulo 1, versículo 18 fala que ninguém viu jamais a Deus, Sim, mas o Deus unigênito que estava no seio de Deus foi quem o revelou, que certo? revelou. Muito bem. Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala assim: Este é a imagem do Deus visível. Mas como é que Amém. é? Ninguém poderia ver Deus, É, né? Mas aqui ele traz a imagem. Ele vem. E como é que nós vemos que é a imagem? Por exemplo, agora eu estou vendo a imagem de vocês, né? Então, para nós ver a nossa imagem, onde que nós olhamos? No espelho, não é assim? sim, E Cristo era a imagem de Deus. Deus se expressava por meio desse filho. Olha só. Este é a imagem do Deus invisível, mas Cristo era visível. que coisa, né? Deus não era, mas Jesus sim era É, visível. Não poderiam ver ele. E ainda mais, o primogênito de toda a criação. amém. Aquele que está no princípio, que está com Deus, é um primogênito da criação que estava aí. Olha Sim, só agora outro versículo em Hebreus capítulo 1, versículo 3. sim. A qual sendo o resplandor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito para si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Então, Amém. ele é o resplandor da glória e a expressão exata do seu ser. Amém. Então, era uma união total entre Deus e o homem, que é Amém. Jesus Cristo. Uma união. Esse que é aquele que se uniu com o Espírito do Senhor Amém. é um Espírito com ele. Amém. Totalmente um. E ele trouxe a imagem daquele que ninguém poderia ver Deus jamais. Né? Amém. Que nós vimos em 1 João capítulo 1, versículo 4, né? Que Deus não pode, não, ninguém poderia ver Deus jamais. Sim. Mas nesse filho, nesse homem, Deus poderia ser visto Amém. na pessoa de Cristo. Ele trouxe a imagem de Deus. Então, é a mesma união. Aquele que estava no princípio com ele, que no princípio era o verbo estava com Deus. Esse mesmo verbo que se fez carne está aqui na terra e trouxe a Deus, né, lá de cima e trouxe na pessoa dele. Amém. E agora ele falando, Jesus falando, era o próprio Pai falando, porque era uma união total, ele com Jesus com o Pai. Amém. Impressionante, irmão. Por isso que Muito bom. Deus foi manifestado em carne, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, né? Sim. Era um mistério. Deus era um mistério, porque todo mundo poderia ouvir, falava com Moisés, falava com vários homens, mas ninguém poderia ver ele. Sim. Mas nesse filho, aquele Deus oculto, aquele Deus que estava oculto, na verdade, ele foi manifestado na carne desse homem. Amém. Muito Olha só, bom. Muito aleluia. bom. Muito Se bom. manifestou na carne de Jesus e ele falava assim: quem vê a mim, Vê vê o ao Pai. Pai. Olha só. Tá vendo? Grande esse mistério, agora não, agora é revelado. É revelado. Agora vem revelando aquele que está no seio do Pai, né? Veio e revelou. Aquele que saiu do Pai veio aqui e revelou o próprio Pai que está lá oculto. Amém. Poxa, meu irmão, é impressionante. Impressionante. Isso é maravilhoso demais. Amém. Então, nós não podemos falar que quando Jesus estava na terra, falando assim: quem vê a mim, vê o Pai. Não podemos falar que ele é o Pai, Não. mas o Pai manifestando nele e O ele Pai. como filho. Sim. Ele, como filho, ele estava manifestando o próprio Pai.
sim. Louvado seja o Senhor. Amém, E irmãos? não vamos deixar o Carlos falar, porque senão a gente tira o microfone dele, né, Carlos? Amém. Amém. Eu estava ouvindo só os irmãos, né? Sim. Domingo eu falei demais, então eu falei, eu vou escutar os irmãos. Essa, Mas você sabe que o Carlos tem um ponto aqui que é interessante, porque a grande dificuldade dos irmãos entenderem essa distinção é tão fino o negócio, né? Por um lado, o verbo que estava com Deus é divino, é Deus mesmo. Mas tem um versículo clave, chave, vamos falar assim, fundamental para entender, que é Filipenses 2. Filipenses 2 deixa bem claro que ele estava no seio do Pai. Ou seja, como? Como Deus. Então, não é. Vamos falar assim, né? Por um lado, você tem o filho, a existência do filho só na plenitude do tempo. Quando Gálatas 4:4 nos diz de uma maneira bem clara, que eu vou ler lá, né? Esse aspecto é importante entender, porque quando a gente entende isso, não erra, né? Na linha. 4:4 diz assim: mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Então, dentro do texto, vamos falar assim, falado corretamente, o português correto, você nunca pode enviar alguém antes de nascer. Então, o texto deveria estar escrito diferente, deveria dizer, vindo à plenitude do tempo, Deus, vamos dizer assim, Nasceu-lhe um filho. é, Nasceu-lhe um filho. nasceu-lhe um filho a Deus. Isso, mas aqui ele enviou o filho. E aqui diz enviou o filho. Então, como é que Isso. ele pode enviar se ainda não nasceu? A menos que ele tenha uma persistência. Esse é um muito importante entender. Impressionante Porque isso aí. quando nós negamos a persistência do filho, embora Allah era o verbo, não podemos negar a existência do filho antes. Porque em próprio capítulo desse 7:5 diz, o próprio filho vai dizer para o pai naquela oração, né? Aquela oração sacerdotal que ele faz. Ele vai dizer para o pai: Pai, glorifica-me junto com a glória que eu tive antes. Então, essa glória é porque ele tem uma persistência. Por exemplo, o João vai dizer isso, né? João Batista, ele vai dizer, ele é antes que eu. Como que João Batista pode dizer por Jesus que ele é antes do que ele, se ele era maior? Agora, se Jesus tivesse nascido antes que João Batista, então estava correto isso. Mas em termo biológico, João Batista nasceu primeiro. Então, por que que ele diz ele é antes do que eu? Porque ele tem uma persistência. Por exemplo, quando você vai lá também no capítulo 8, versículo 55 de João, tem uma expressão que diz: você nem nasceu ainda, e você já é maior do que de Abraão. O que que o Senhor responde? Antes que Abraão fosse, eu sou. Então, tem muitas expressões, logicamente, nós precisamos entender isso de uma maneira clara em Hebreus capítulo 10, quando Jesus disse: um corpo me formaste. Agora, pergunto para você, eu vou falar para meus pais, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu nasci nesse mundo, né? Eu vou falar assim, você me fez um corpo para eu nascer. Tem como você separar tua pessoa de teu corpo? É ridículo você separar teu corpo de você mesmo. Então, se eu falasse para minha mãe e meu pai, pai, vocês me formaram um corpo para um objetivo aqui na Terra, não tem sentido isso, porque você não tem como separar teu corpo, a não ser que você tenha persistência. Jesus diz isso no capítulo 10 de Hebreus, que o corpo foi formado para ele. Por quê? Por que foi formado para ele? Porque ele tem persistência. Então, isso, as bases precisa ser bem solidificado. Agora, quando ele entra no Filipenses 2, ele se despoja de sua glória e ele toma forma humana. Quando nós separamos a persistência do filho e o seu aparecimento na plenitude do tempo como filho, com um propósito,
ele não tem mais a glória de Deus, mas ele se une ao Pai. Por exemplo, João 10:33. Eu e o Pai somos um. Então, agora, como o filho está despojado da glória, ele se une ao Pai e ele tem a expressão do Pai. Por exemplo, tem um versículo aqui que nos ajuda, né? Eu já termino aqui. Olha esse versículo aqui de João, João, eu acho que é o, deixa eu ver, João 6:38. Olha o que diz João. João 6:38, Diego. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora, usando a expressão bíblica, né? Quem que desceu dos céus? Vocês vão responder para mim. Segundo o texto, Jesus está dizendo, no capítulo 6, versículo 38, eu desci do céu. Quem que desceu do céu? Jesus. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Certo? Isso, Agora, certo. se fosse Deus e nele falando essas palavras, então é Deus que desceu do céu, né? Então, quem que está falando? Deus é nele que está falando, porque tem gente que diz isso, né? Então, Isso. se é Deus e nele falando isso, olha como vai ficar. Porque eu desci do céu, que agora é Deus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a minha própria vontade. Não tem sentido a frase. E Porque, olha só o que fala em João capítulo 3 versículo 13. Ora, muito bem esse versículo, irmão. Pode ler. ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, Sim, a saber, o Filho do Homem que está no céu. isso. Aí, ó. De lá desceu, ninguém subiu, mas de lá desceu ele. É o É, Filho que desceu de lá. aí, tá vendo? Então, Ó, não temos como negar a persistência do filho. E não é o verbo só. Para mim, eu não consigo ver. Embora não tenha a expressão filho, aqui nós vemos que ele é Deus, mas tem forma humana, que é o Filho de Deus agora. Então, realmente, o mistério da piedade não é uma coisa que você. Mas só o versículo vai falando e vai lendo os versículos, né? E você vai entendendo. Tem outro versículo aqui. Deixa eu ler esse aqui. Esse é o João 6:38. Ó, João 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que eu ouço, julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João 17:30. É, é, João 17:3 diz: E a vida eterna é esta. Dois pontos. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus, agora na forma humana, como filho de Deus, vamos falar assim, ele se dispôs da glória, mas agora ele, estando na terra, ele pode dizer ao único Deus. Porque tem isso. gente que diz que Jesus não é Deus, né? Então, esse é um versículo que prova que Jesus não é Deus. Porque ele mesmo está declarando, e nessas palavras que dizem nesse 7:3, que Jesus está dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus. Tá vendo que ele não é Deus? Hum, Está reconhecendo a quem como único Deus? O Pai. Mas o Pai. esquecem que ele se despojou do quê? Da glória. Ele está como homem ali. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós temos essas expressões bíblicas, mas precisamos nos localizar. Em que Isso. momento foi falado isso? Quando ele está vivendo num viver humano, que foi formado um corpo para ele, para o propósito, para remover a primeira aliança, né? Para estabelecer a nova aliança, que no corpo dele, no sangue dele derramado, ele removeria o pecado. Então, Certo. quando nós estamos diante das Escrituras, é impressionante, né, Diego? Porque nós estamos só lendo o versículo aqui, né? Olha que lindo. Mais outro e termino. Ó, João 14:28. Ouviste que vos dize, vou e volto para junto de vós. Ó, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai,
pois o Pai é maior do que eu. Está vendo? Mas, anteriormente, ele disse que o Pai estava nele. O que quem via ele era o Pai. Agora ele está dizendo que ele vai para o Pai. Ou seja, se o Pai está nele, unido a ele, o Pai ainda não deixou sua glória, porque ele é Deus. Você vê como que é impressionante? Sim, Então, tudo isso nós precisamos analisar na leitura e a própria leitura pelo Espírito vai nos explicando. Deus nos isso, trabalha. Muito bom. O versículo, acho que em Colossenses, é um versículo assim, esse assunto, se a gente vai estudar, explicar, precisa de, não sei, uma semana, 2 semanas, é muita coisa, né? É bom entender bem, Verdade. muito bom, é necessário entender bem. Em Colossenses fala assim, que nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Esse versículo também. Claro, eu não estou discutindo nenhum assunto, né? Porque quando você olha, para você ser equilibrado, você não pode dizer que Deus é três só. Porque quando você diz três, ele é um também. E ele é harmonioso. Os três não tem, assim, confusão nenhuma. Vamos dizer assim, usar as palavras das funções que eles têm. É, e mesmo quando fala Jesus, eu, quem vê eu, viu o Pai, entendeu? Não há uma confusão no que ele diz. Então, assim, quando você vê Gênesis, que os irmãos estão falando, por exemplo, façamos ao homem, está se falando de mais de um. Aí a gente pode entender no Novo Testamento que existem realmente três, né? E se você for olhar nas figuras do Antigo Testamento, Gênesis, eu acho que os irmãos já estudaram essa questão. Quando se fala, olha em Gênesis capítulo 1, você vê o façamos. Não só quando fez o homem, mas em cada uma delas, os três trabalharam de forma muito correta. Por exemplo, no versículo 1, fala que Deus criou os céus e a terra. A gente entende quando fala Deus, é Deus Pai, né? No Novo Testamento. Agora, de repente, fala assim que o Espírito de Deus se moveu. É claro, a gente entende que isso seria para nós novos também, Espírito Santo, né? Claro que Deus é Espírito também. Se vai por nesse lado, né? Mas você aí vai no terceiro, na questão da, da terra seca, por exemplo, que surgiu das águas que eram mortas, né? Para que a terra possa produzir vida. Ela teve que surgir das águas da morte, dizer aquela água morta, né? Surgiu a terra e a terra começou a gerar vida da vida mais básica até a vida mais elevada, que seria o homem depois, né? Então, isso, em figuras no Novo Testamento, a gente pode entender também que seria uma ressurreição do Senhor. Então, aí você tem, no versículo 1, você tem Deus Pai, no versículo seguinte você vê, eu acho que 2, né? Você vê o Espírito, e agora na criação de Deus, no quarto dia, eu acho que é, né? Isso mesmo, né? Surge o Filho. Então aí você já vê a figura dos três, Amém. cada uma nas suas funções diferentes. Agora, Amém. quando ele cria o homem, cria de uma maneira muito especial. Ele cria o homem da sua imagem e semelhança. Quer dizer que Deus tem imagem, Deus tem semelhança também. Mas quem ele criou assim é o homem. Quando você olha, só queria assim, me delongar um pouquinho mais nesse assunto. Quando Deus cria Satanás, ele cria como anjo de luz, né? Ele cria como o arcanjo mais belo, mais formoso e mais perfeito. O selo da perfeição era aquele anjo, né? Arcanjo, né? Sim. Ser angelical, né? Aí, quando ele cria isso, ainda não estava na questão do tempo. Interessante esse assunto, não é tempo ainda. Mas você sabe o resultado disso, ele se rebelou contra Deus, ele teve que ser expulso, tudo isso aí. E no final de contas, irmãos, quando Deus cria o homem, ele não cria perfeito, ele cria mais que perfeito, Verdade. porque Deus cria o homem na sua imagem e semelhança. Porque aquele anjo perfeito, no final de contas, se rebelou contra Deus. Agora, o homem é que causa uma fúria em Satanás, eu acho assim, né? Porque ele queria alcançar aquilo, mas a gente que alcançou. Aí, por exemplo, o Hebreu fala assim:
que nós, os filhos, vamos ser levados à glória. E falou, tendo, después podemos falar assim, ¿cómo es? Habiendo de llevar muchos hijos, esos muchos hijos somos nosotros, a glória. Então, Satanás cria furor neles aí. Bom, voltar no assunto que eu queria dizer também, irmão. Por exemplo, quando você fala três, ele se torna um. Aí ele fala assim, eu e o pai somos um. Você está querendo só três, né? Aí ele fala, eu e o pai somos um. Aí quando o filho fala assim, eu vou mandar o outro consolador. Como o primeiro consolador na terra era Jesus. Sim, Agora ele fala, e eu vou mandar o outro consolador, o Paracleto, né? O que ia estar com o homem, né? Até o sim, final dos dias, né? Seria o Espírito prometido. Então aí ele fala do outro consolador. Na verdade, se você ler os outros versículos, também está dizendo de si mesmo como consolador. Aí parece que cria uma confusão na cabeça das pessoas. Porque verdade. quem quer três só, de repente se torna um. Quem quer um só, se torna três. Então, e tem os dois lados, tanto o três como o um como o três. Então, Amém. a gente só pode aceitar aquilo que está na Bíblia, né? Isso, Então irmão. a gente não vai ter confusão, senão Não. você pega um versículo de um jeito e o outro versículo fica contradizendo. Por exemplo, aí fala em Apocalipse, fala, abaixa mais sua TV, menino, um pouquinho, abaixa mais. Fala em Apocalipse fala assim, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Qual é o tempo? Eu, não é o tempo ainda, porque foi antes da criação do mundo. Quando foi criado os céus e a terra, era a época do tempo, para que o homem possa entrar nela e possa expressar Deus, servir Deus, né? No Sim. jardim do Éden, principalmente, né? Mas o antes da fundação do mundo quer dizer que é antes do tempo. Então o cordeiro já existia. Esse cordeiro que ia tirar o pecado do mundo já existia. Então já era eterno, porque não existia o tempo. Vocês me entendem, irmão? Sim, Agora, de irmão. repente, Hebreus fala assim que ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Aí você pode dizer, "Ah, mas Espírito qual? Hum. Espírito Santo? Espírito Jesus?" Porque a Bíblia fala também disso, né? Aí a Bíblia fala de Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, ou seja, Espírito de Deus, Apocalipse, né? Aí você Sim. vai se confundir mais ainda, né? Então, tem coisas que a gente tenta explicar porque nós queremos entender, mas no final de contas, não conseguimos entender na sua totalidade. Verdade, irmão. E o Lutero falou assim um dia que se nós conseguíssemos entender Deus na sua totalidade, então Deus deixaria de ser Deus, Isso. porque não dá para a gente entender totalmente Deus. Por quê? Porque não é ainda agora. A gente vai entender Deus, e eu creio, já quando ele voltar, quando a gente estiver no novo céu e na nova terra. Aí sim a gente vai entender, vai Amém. compreender muitas coisas que a gente não compreende. Mas Verdade. por enquanto a gente tem que criar, às vezes, definições para tentar explicar alguma coisa, mas é isso que Deus nos dá. Por exemplo, a gente sabe que Deus é eterno, os três são eternos, tanto na eternidade futura como na eternidade passada, como na eternidade futura. Sim. Por exemplo, Deus é coexistente, os três existem juntos. Quem é melhor? Nenhum dos três. Que é maior? Parece que a Bíblia fala que o filho é menor que o pai, mas no final de contas não é. Moço, Aqui, porque ó. quem fez a redenção Uma- foi o filho. Então, Isso. aí, depois tem um outro assunto. Ele é coinerente também. Ele Sim. existe. Quando você quer harmonizar a Bíblia, é isso mesmo que ele fala, né? Você encontra que, de repente, o filho é o pai é o filho, e assim por diante. Mas o mais maravilhoso de tudo isso aí, irmãos, é que ele não se incluiu nele. Sim. Verdade. Entendeu? Eu e o Pai somos um. Mas é que orou, por exemplo, assim como nós somos um, eu quero que eles também sejam. Imagina, irmãos, a profundidade do que ele queria, além do que nós possamos entender da Bíblia, do que Deus é, Deus Pai, Deus Filho, não como Deus separado, né? Não como deuses, né? Não é nesse sentido, né? Senão a gente vai criar uma trindade falsa e incorreta,
que a Bíblia não fala. Deus quer nos introduzir nele também, porque nele não quer dizer um lugar físico. Nele é nele, né? Dá para entender o Sim, que eu quero dizer? Não dá para sim, explicar também isso aí. Nele é nele. E falou assim: Sim. eu quero que eles também sejam um como nós somos. sim. Puxa vida, irmão. Dá para você entender isso? Dá para ter essa unidade perfeita? Porque é uma unidade perfeita entre o pai e o filho. E nessa unidade é que Deus nos quer colocar. Eu, você e todos os seus filhos. Todos os Amém. crentes Amém. verdadeiros, né? Eu não sei Amém. se eu estou tocando no assunto que os irmãos estão querendo tocar, mas assim, Sim, eu desfruto essa porção. Acredito, Ele é complicado? acredito. É complicado. Mas o Deus não é mais para ser tão facilmente entendido. Mas sabe o que, que Deus é feito para nós? É para nós desfrutarmos do que Ele é para nós. amém. E o desejo do coração dele é que nós sejamos incluídos assim nele. Isso. Entendeu, irmão? É Sim, nele que a gente precisa estar. Se a gente não estiver nele, até a nossa doutrina não serve para nada, né? verdade. Então, o Pai é eterno, o Filho é eterno, os três são eternos, são coexistentes, eles são coinerentes. Quando você quer separar, de repente você une, quando você une, ele se separa. O que que a gente vai fazer? Desfrutar daquilo que Deus é. Agora, por isso que se cria as divisões, né? Por causa dessas coisas assim que é bom definir, é bom, Sim, mas causa confusão. Claro que nós precisamos saber o que que nós queremos, não podemos, temos uma linha teológica pelo qual nós precisamos entender bem de forma correta. Claro que nem todo mundo entende, né? É só isso que eu queria dizer, irmão. Eu sei que tem muito muitos bom. versículos, né? Muito bom. Amém. Eu queria Amém. falar um pouquinho, Sim, irmão. só uma coisa que me chamou a atenção, que o irmão René falou, que Deus, quando viu que ele criou o Lúcifer, né? Quer dizer, o anjo de luz, diz que criou do mais belo possível, certo? O microfone está desligado, Vitor. Não é Certo? assim? Sim, Isso. irmão. Certo. Agora eu pergunto para vocês: esse anjo é matéria ou espírito? Ah, boa Espírito, pergunta. espírito, espírito. Então, Espírito? agora, quem poderia falar que ele é lindo, é maravilhoso, belo? É só Deus, porque nós não Amém. conseguimos ver, né? Muito bueno. Certo? Claro, Agora, tem um certo. versículo que eu queria compartilhar com relação a. Agora, o Diego mandou uma pergunta, né? E Eu, onde eu que está respondi aqui. onde que está o Espírito Santo, né? É, E essa coexistência e coinerência de Deus, Deus com o Pai e o Filho, olha só o que está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeiro eu vou ler o versículo 7, depois vou no 6. Fala assim, no versículo 7, 5, 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são separados. não, são Esses juntos. três são um, tá vendo? Então não Sim, existe separação entre eles, só na manifestação. E onde que está a manifestação? No versículo 6 fala assim: esse é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem é que veio através de água e sangue? É Jesus, sim, água e sangue. A água é o batismo e o sangue é a morte dele. sim. E fala assim: Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Aí aparece o sangue, que é a morte dele. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém. E esse que o irmão estava falando que enviarei outro consolador é o Espírito da verdade. Sim, É ele mesmo, de novo. Olha só, esses três são um. amém. Hum, Eles são um, é uma só pessoa lá no céu, tudo um só. Só que amém. na manifestação, eles se manifestam diferente. O Pai se manifesta de um jeito, o Filho de outro jeito, e dentro do tempo também, né? Porque Sim, Deus se manifesta antes do tempo, mas o Filho se manifestou já dentro do tempo, amém. né? E nesse tempo que nós vemos aqui a manifestação de Deus no Filho, que é a palavra, né? Manifestando-se a palavra, aqui mostra que esses três são um. Sim, E esse que se manifestou aqui
na terra, que é a palavra, É, está em João capítulo 1, versículo 14. Aquela palavra que se fez carne. é, E ele fala em versículo 1:18 que ele desceu do céu. é, Olha só. É a mesma palavra que desceu do céu, mas aqui no versículo 6 fala que é o sangue. E é a morte. Aquele sim, homem morreu. Mas é o corpo dele que morreu. O corpo da carne. Uhum. Mas aquela palavra não morreu. sim, Aquela palavra permanece. sim. Aleluia. Muy bueno, muy bueno. Mas aí Efésios capítulo 1 também, se vocês olham, aparece a Trindade. Vamos usar essa palavra. Muitos não gostam, mas vamos usar essa palavra que a gente tenta definir com a nossa linguagem humana Sim, que quem que é Deus. É porque é isso que a gente tem, né? sim, Então irmão. aí em Efésios capítulo 1, por exemplo, fala do... São vários versículos. No capítulo 1 você fala que o pai escolhe, o filho que faz a redenção, né? Quem morre por nós, né? Para nos trazer de novo para Deus, né? Porque isso que a gente perdeu aquela porção é na Adão, a gente perdeu, né? E agora o filho é quem sela. O filho, ou seja, o Espírito quem sela. O Espírito Santo sela nós, né? Então aí você vê o Pai, o Filho e o Espírito. Só que em Gênesis, se você olhar nas figuras, no que fala assim, primeiro é Deus, o Espírito e depois o Filho. Vai se perde a ordem, né? De qualquer maneira, os três trabalham de forma harmoniosa demais, não tem confusão com eles. A gente Verdade. até se perde nesse assunto, mas entre eles não tem confusão nenhuma. Não Não tem. tem nada de problema, né? A gente Amém. até discute Nós por é que temos problema. doutrina. Por exemplo, falando desse assunto, eu lembro que, eu não vou criticar, mas eu aprendi assim no passado, né? É assim, o pai, a gente dizia assim, o pai é na criação, mas o pai passou. E no Antigo Testamento e na criação é Deus Pai. Ou seja, Deus como pai, em outras Sim, palavras, né? Aí no Novo Testamento seria Jesus como filho, mas não é filho como filho, filho como homem só, mas o pai continuava nele, né? sim, E o Espírito Santo também não é, seria o pai continuando. Dá mais ou menos aquela história do, como chama isso aí? A gente chamava aquela época solo Jesus. Você lembra sim. desse comentário aí? E Lembro. depois a gente percebeu que não é bem assim, porque senão você se perde. Por exemplo, qual é a nossa base forte para dizer então disso aí? Isaías 9:6 que fala assim, um hijo se nos dio. Lembra esse versículo? Como se diz Lembro. em português? Você pode ler, por favor? Sim. Um filho se nos Isaías deu. 9:6. Isaías 9:6, né? Aham. Isaías 9:6. Vou lá. Is- Claro que aí fica mais claro esse assunto, mas a gente não pode se perder nesses versículos, né? Porque o menino nos nasceu. É o menino, né? É. Fala fala Um de filho um se ser nos deu. humano, né? Aham. Um filho se nos deu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e seu E se nome namorar. será chamado, será, dois pontos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Pai eternidade, eterno. príncipe da paz. É, Aí, aí tem outro assunto, né? é. Vai longe ali, né? Vai longe outra coisa, né? Mas a gente, no final de contas, aceita o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que ele é Pai eterno, amém. Qual o problema, É, né? Tentamos explicar alguma coisa, só que esse versículo fala assim, né? Para dizer, a gente defendia esse assunto para dizer que Jesus é o Pai. é. Não, ele disse que será chamado, né? Será chamado. Tá dizendo que É. vai ser chamado. Será Aham. chamado de Pai, Pai da eternidade, Deus forte. Agora, em Hebreus, não sei se o irmão lembra, Hebreus 1:8, acho que é. Jesus vai dizer para os anjos, Deus vai dizer para os anjos que o adorem, né? Ué, Aham. peraí. Mas adorar não é só a Deus? Hebreus, capítulo 1, né? Verso 6, acho que é.
Hebreus 1:6. Diz assim: "E novamente é introduzido o primogênito no mundo, disse a todos os anjos, aos anjos de Deus, o adorem. A quem? A quem introduziu no mundo, certo? Meu Uhum, filho, É, que é o filho. Ainda quanto aos anjos, diz, é aquele que seus anjos faz ventos e os seus ministros lá, lavareda de fogo. Mas acerca do filho, dois pontos. O que que disse acerca do filho? O teu trono, ó Deus. Quem que está dizendo isso? Deus. Ó, uhum, se você ler versículo 6, e novamente eu introduzi o primogênito no mundo. Quem que introduziu? Diz. Quem que está dizendo? É Deus. E diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que que está dizendo? Diz para os anjos que o adorem. A quem? Um filho. Ainda quanto aos anjos, diz, dois pontos. Aquele que a seus anjos faz ventos, vírgula, e a seus ministros, vírgula, lavareda de fogo. Mas, olha, o que que disse mais acerca do filho? Dois o teu pontos. trono, O ó teu trono, Deus, oh Deus, é para para tudo todos sempre. sempre. Agora, irmãos, não tem como tirar você, Deus, do Filho de Deus, do Espírito. É questão de crer só, né? Agora, Isso, tem gente que encontra explicação para tudo para negar o filho, negar a deidade do filho, né? Tem gente que isso, tira a deidade, depois, quando chega lá no final, coloca a deidade. Eu não consigo entender que ele alcançou a ser um Deus. Eu consigo ver ele existindo como Deus, deixando a forma de Deus, tomando forma humana, unindo-se a Deus, para logo ser manifestado como Deus. isso. Embora na ressurreição, pelo Espírito que ressuscitou ele, está sentado à destra. Mas aí, claro, você tem que dizer, mas está vendo? Por que que se ele não é Deus, por que está sentado diante de Deus? Porque ela não consegue ver o plano eterno de Deus. O Filho ressuscitou como homem, mas é o Espírito que dá vida. O primeiro homem foi feito alma vivente. E todo mundo sabe quem que foi o primeiro homem alma vivente? Adão. Mas o versículo continua, esse é 1 de Coríntios 15:45. O versículo continua dizendo: mas o Segundo o último último Adão, Adão, quem que foi o último Adão? Adão, Cristo. Cristo. Foi feito, irmão, espírito que dá vida. Espírito. Então, como o espírito que dá vida, ele está sentado à destra como sumo sacerdote. Isso. Agora, para que que o sumo sacerdote está sentado? E isso ali dá para falar muito. Mas um versículo que nos ajuda a esclarecer isso é 1 de Coríntios, vamos lá, versículo, capítulo 15. Que lindo, irmãos. Esse assunto a gente queima no coração, né, Genando? é, É, é Carlos. Vamos. difícil, é Ó, difícil. versículo 23. Vamos começar por ali. Mas cada um por sua ordem. Qual que é a ordem? Cristo, as primícias. Está falando da ressurreição, tá? Isso. Então, ele ressuscita como o Cristo, como um homem está ressuscitando. Um homem Sim. glorificado. Um homem à imagem de Deus. Nós não podemos ver na ressurreição ele manifestado como Deus glorificado. Não. Ele é o Filho de Deus glorificado. Porque Certo. lembre, irmãos, ele se despojou da glória dele e se fez homem. Na plenitude do tempo, ele tomou forma de homem. Agora ele é um homem que vai ser glorificado, porque ele é agora o Filho unigênito de Deus. Agora, Isso. esse Filho unigênito, que é o primogênito, o primeiro da ressurreição, o que que ele diz? Cada um sua própria ordem. Cristo as primícias. Primeiro é Cristo. Sim. Depois, os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Próximo. Depois virá o quê? O fim. O fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, quem que vai entregar o reino a Deus? É o O Filho. filho. Quando que ele vai entregar o reino a Deus? Depois dos 1000 anos. Porque é lógico que se vai ver. Ó a sequência para você entender que é depois dos milênios, depois do 1000 anos que ele vai entregar. Ó, e quando ver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Só quando que vai acontecer isso, irmãos? Na vinda dele ou depois dos 1000 anos? Você vê que para pensar, eu vou na versão Ara. Vamos de novo, vou ler de novo. Cada um, porém,
a sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Que fim está falando aqui? Ah, não é Quando a ele vinda entregar, do Senhor aqui, irmãos. Por quê? Quando ele entregar o reino a Deus. Quando que ele vai entregar o reino a Deus? Na vinda dele? Não, ele vai reinar. Como que ele vai entregar o reino a Deus se ele vai reinar? Ele é o que vem para reinar na terra. Agora, presta atenção. Quando ver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quando você vai no capítulo 20 do Apocalipse, você lembra que na vinda dele vai destruir os homens ímpios lá em Armagedão. Capítulo 16 de Apocalipse. Você tem as taças ali, o Senhor vai ir ali na Armagedão vai destruir todos os homens. Então, os reinos do mundo se torna de Deus e nossos de seu Cristo, certo? Mas quem que vem sim, para reinar é o Filho, todo mundo sabe. Só que sim, no Filho você tem a expressão de Deus. Quando ele está reinando, Deus também está reinando. Mas o amém. Filho está reinando, ainda não entregou, porque todos os inimigos ainda não foram destruídos. Qual dos inimigos? Eu vou mencionar dois só. Qual dos dois inimigos que não foram destruídos ainda até o reino milenial? Você sabe, né, Genaro? Qual que são os dois inimigos? Ah, rapaz, tá escapando de mim agora. Ó, vamos continuar lendo, já vai ficar claro. 25. Porque convém que ele reine. Quem que vai reinar? O filho, O Filho. Quando que ele começa a reinar? Na vinda dele, não é? a vida dele, a vida Sim. dele, para Então, reinar, convém que ele reine até quando? Até até que que haja haja posto todos os inimigos. debaixo dos pés. Porque na vinda dele, irmão, foi destruído o anticristo e foi lançado já o anticristo e o falso profeta por lago do fogo, mas ficaram pendentes alguns inimigos ainda. Por exemplo, Amor, Satanás. Ele vai ser lançado por lago de fogo? Não. Capítulo 20 não, irmão. Ó, vamos lá, rapidinho, vamos lá. Não pega aqui, o Diego. Fica aqui. Vamos lá, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Não, versículo 7. Ó, Apocalipse 27. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, que está reinando quem? Quem que está reinando? o filho, Cristo. né? Cristo, não é? Quando se Sim, completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Tá vendo que esse é um inimigo que ainda não foi destruído? Ele foi só preso lá, tá viu? amarrado. Foi amarrado. Que outro inimigo que não foi destruído, além de A morte, Satanás? É? a morte, a Isso! morte. Exatamente. Vai lá no 25 agora, 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos. Lá no Debaixo, 1,13 diz que quando ele vem reinar, ele vai colocar seus inimigos, mas não disse todos, seus inimigos debaixo dos pés. Mas aqui já usa a expressão todos os inimigos. Ó, aí que interessante. Debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é. a morte. Tá vendo? Quando que a morte vai ser destruída realmente? Só no trono branco, irmão, depois dos 1000 anos. Só ali que a morte é lançada onde? O Hades e a morte, onde que são lançados? No lago, Capítulo 20, versículo 11. no lago de fogo. Um lago de fogo. Agora, veja bem. Versículo 27. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, eu pergunto, quem sujeitou ao filho todas as coisas debaixo dos seus pés? Foi o pai, O não pai, foi? o Foi. pai. Mas como continua o versículo? E diz assim: Dice, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem que exclui? O pai. Ou seja, ele está reinando, mas ele está sujeito ao pai. Tá vendo que impressionante? Porque ele é um homem. Isso que nós precisamos perceber, irmão. Não podemos esquecer que ele é um homem glorificado. Agora veja bem, 28. Olha aqui 28, irmãos.
28 é extraordinário. Quando, porém, todas essas coisas lhe estiverem sujeito, então, então, Exalta, o Senhor. próprio filho, tá vendo o que é um filho? Se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê, irmãos? Para que Deus seja tudo em todos. Amém. Que tremendo, né? Aleluia. É impressionante, irmão. Por isso que não podemos, irmão, tirar como A diz, esse beleza segredo. da grandeza do Filho. Não podemos, irmão. Não podemos tirar. É impressionante, irmão. Deus seja Mas, louvado. E aqui mas dá para aí, falar muito, né? mas Porque aí, mas aí, realmente nós podemos mas fazer aí, até um estudo, né? Pode falar, Carlos. Vitor, por isso quando o Filho veio na Terra, o Filho de Deus, na forma humana, né? Sim. Ele veio na Terra, mostrou um princípio muito importante de estar sujeito ao Pai em tudo. Aquela Amém. questão de tudo que ele viu que o Pai fez, é o que ele faz. E o Amém. que o Pai não falar, ele não fala, e todas as coisas assim de ser obediente Amém. em tudo ao Pai, Amém. no propósito que Deus Pai determinou, porque Deus é como se Deus Pai fosse o arquiteto do planejamento do que o filho tinha que fazer, e o filho não podia sair desse planejamento, desse plano, né? Tinha que ser aquilo e acabou. Tipo Sim. Moisés também. Moisés construiu a tabernáculo assim como Deus falou para ele, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro. Ele foi perfeito naquilo. Ele foi fiel naquilo que, que, que foi determinado para ele. E não fez além nada. E a gente sabe que às vezes o povo queria praticar uma coisa diferente no tabernáculo e teve problema. Nadab e Abiú, por exemplo, eles morreram por causa disso, né? Sim. Levaram fogo estranho, quem tinha que levar fogo do altar de holocausto, e eles levaram fogo que eles inventaram. Deus não aceitou, eles morreram, né? Então, no mesmo princípio, o filho também se manteve dentro da linha certa de obediência. Mas, Amém. por outro lado, ou seja, não, por outro lado, aí em Efésios capítulo 1 fala um versículo, acho que o 11 ou 12 fala assim, de reunir todas as coisas em Cristo. Ou seja, Amém. esse versículo seria assim, de colocar tudo debaixo de uma só cabeça. Ou seja, quem é o cabeça? É Cristo. Amém. Todas as coisas têm que se reunir nele, converger nele. Tem Amém. que ser o centro ele. Tem que ser o ponto, tem que ser ele. Até mesmo o ponto de partida tem que ser ele. Porque no universo houve uma rebelião tão grande por causa da rebelião de Satanás, que logo também o homem caiu. O universo realmente, o mundo todo o universo entrou em colapso por causa disso. Não é que bateu um contra o outro. Estou falando assim, se contaminou o universo. E o homem também se contaminou de certa forma, né? O homem caído. Aí o homem não teve mais cabeça, não teve mais direção, não teve mais. Deus quis encabeçar o homem e não queria. Então agora Deus quer encabeçar, Deus Pai, ainda vamos dizer assim, ele quer encabeçar tudo debaixo de uma cabeça só. Por isso que o Pai, em Efésios capítulo 1, escolheu, e é isso que ele determinou, o Filho fez a redenção e o Espírito sela. Mas para isso acontecer, precisa de forma concreta acontecer, precisa do encabeçamento certo, que seria Cristo, o cabeça. Amém. Quando Cristo seja totalmente o cabeça, então, de certa forma, ele realiza isso por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos usar a palavra, né? A igreja é o corpo de Cristo. O cabeça é quem? É Cristo. Amém. Aí, de forma prática, hoje o Senhor está querendo fazer isso aí. Isso que Deus quer fazer. Mas no futuro ainda tem um processo, porque a igreja também, você sabe que, vamos dizer, não, não é ainda que está totalmente cabeçada. Mesmo a nossa experiência é isso, né? A gente se perde um pouquinho do Senhor de vez em quando, mas Ele traz de novo nós, encabeçado por Cristo, mas de repente se perde de novo. Mas vai chegar um ponto em que Deus Pai vai realizar isso, porque é a vontade de Deus Pai. E para isso é que Cristo veio, para isso que Ele está. E aí, aqueles versículos que você falou, por exemplo, é, é, aí sim vai ser realizar a total é, conclusão, não sei se a palavra certa é conclusão, Amém. Sim. a realização plena do encabeçamento no universo. Porque, olha só,
vai ser limpo. Quando você chega no final dos tempos, da era do milênio, vai ser tudo limpo. Verdade. Satanás vai ser tido, jogado no lago de fogo, que é incitador terrível, que vai incitar ainda para acontecer muitas coisas no final dos tempos, né? Vai ser solto depois dos 1000 anos, né? E vai incitar ainda os homens para se rebelar ainda contra Deus. Aí, quando acontecer tudo isso aí, Deus mesmo vai julgar tudo, vai julgar Verdade. Satanás, o falso profeta e os homens que seguiram, e o universo vai ser limpo. Aí que realmente vai ter uma concretização do encabeçamento de Cristo, e aí sim, o Cristo vai falar agora, e nessa ordem que você leu, né? Como dizer, Sim. agora sim, Deus Pai também é a minha cabeça. Uma coisa assim, né? Você entendeu? Então, Sim. por enquanto, o filho tem que realizar isso aí. Mas o filho realiza através da igreja. Mas vai chegar o tempo ainda que Deus vai ter que limpar totalmente esse universo para poder ser um universo limpo, assim como era no início, né? Voltar de novo para aquilo que é normal. E aí a gente vai servir Deus pela eternidade. Aí a gente vai entender Deus como que Ele é também. Vamos entender Verdade. muitas coisas, né? Amém. Você sabe, tragada foi a morte, né? Você fala lá em Romanos, né? Onde está o aguilhão, a tua morte, a morte, né? Onde está a morte, sim, É. isso mesmo. Porque assim, aqueles que estão na fé, eles já morreram com Cristo. Então, a Já, vitória da fé é você se unir a Cristo. Essa é a fé. Quem certo, se une hoje a Cristo, ele não vai passar o dano da segunda morte, né? Ou a morte segunda que chama, né? Porque quem morre, quem se une a Cristo morre hoje, né? Ele já morreu uma só vez. Mas quem morre nos seus pecados, ele morre duas vezes. Ele morre Certo. nos seus pecados, mas vai ressuscitar para morrer novamente. Viu? Então, quando ele fala, onde está Romanos, o aguilhão, onde está, ô morte, tu aguilhão? Para aqueles que Hum. estão na fé, não tem mais agora. Embora ela vai ser só lançada, a morte, no lago já de no fogo, futuro, né? só no final dos 1000 anos, Uhum, para os que uhum, estamos em Cristo, já nós temos a já é realidade. uma realidade. Exatamente. Uhum. Você vê, por isso que essa Ah, expressão. Maravilhoso, hein? aleluia. Ô, Diego, não sei se É, Amém. você você. vai pegando os versículos e vai longe. Vai, muito rico. Diego, Ese gostamos de donde ver tua presença. ese donde dice del 1 Corintios 15:51. Sim, Eso es lo que vos explicaste después, ¿verdad? Que cuando la muerte fue lanzado, isso, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. isso, Ese va a exatamente. ser después entonces que la muerte ya Não, sea... é antes, porque ele fez não sei como chama isso em português, mas ele trouxe um resumo. O último versículo da Bíblia é o 1 Coríntios 15:28. Não é no Apocalipse lá. Porque o próprio Senhor está relatando, vamos fazer, Paulo está relatando como que é a ressurreição dos mortos. Você vê, do versículo 23 em adiante, ele vai mostrar um princípio. Até o último inimigo ser lançado. Então, o próprio filho se sujeitará. Só que o último inimigo, segundo o que nós temos na cronologia do tempo, é a morte e o diabo, Satanás, que vai ser lançado. Mas depois que o Senhor reina. Agora, quando você lê os 50, e isso é muito boa a observação que ele trouxe, quando você vai em 1 Coríntios capítulo 15, 50, diz assim: Irmãos, certamente ele vai falar assim: Isto vos afirmo, carne e sangue não entrarão onde? en el reino. No hay. No reino. Mas o reino é depois dos 1000 anos ou quando o Senhor vem? É quando o Senhor vem. Tá vendo? Agora, o último inimigo a ser lançado, quando que vai ser? No milênio? No início da vinda do Senhor ou só no final do milênio? Aí No você tem que final. se localizar. Por isso que quando eu disse, vos digo um mistério, aí você tem que se localizar qual foi o versículo anterior. É justamente a vinda do Senhor. Amém. Agora ele vai resumir dizendo assim, né? Porque ele trouxe do versículo 40 até o 50, 10 versículos mostrando como que vai ser a ressurreição dos mortos. Mas ele diz assim, irmãos, carne e sangue não vai entrar no reino do céu. Não adianta.
E vos digo um mistério ainda. Qual o mistério? Que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olho. E isso ele vai usar em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Vai usar a mesma expressão, trazendo outro aspecto da ressurreição dos mortos, que vai dizer assim, ressurreição para a vida. Porque você tem que se localizar. Ele está trazendo a ressurreição para a vida somente é quando o Senhor vem. Agora, a ressurreição para a morte é capítulo 20, versículo 4 e 5, que vai ser depois dos 1000 anos que vão ressuscitar os mortos. Versículo 11. E vi o grande trono branco e os pequenos e grandes, todos diante desse trono. E esse é a ressurreição para a morte, que é a segunda ressurreição. Na Bíblia tem só duas ressurreições, Diego. Essa que Paulo está falando em 1 Coríntios 15, 51, que vos digo o mistério, é a ressurreição para a vida. Quando? Quando ele vem. Agora, a ressurreição para a morte, que é João 5, 28 e 29, João 5, ele vai dizer isso, né? Vai falar assim, digo-vos que é, os mortos ouvirão minha voz. Escuta só, os mortos ouvirão minha voz. E ele começa dizendo, os que vão ressuscitar para a vida, Escova os dentes. e os que vão ressuscitar para a morte. Só que os que vão ressuscitar para a morte é só depois dos 1000 anos. Então, esse capítulo 15 está falando com o crente. Então, ele traz o cenário da ressurreição para a vida no No, início do milênio. no, Agora, o no crente. versículo. Pode falar, Gina. Não, só falando que essa narração é para o crente. Exatamente. Perfeito. Agora, o versículo muito lindo que nós lemos, 24 ou 28, o Senhor está fazendo um parêntese mostrando sobre os inimigos. Se você vai, ó, vai lá no 1:13 de Hebreus. Vai comigo. O Diego, você vai ver uma coisa interessante aqui. Estamos tomando tempo aqui, mas é rico, tá rico, né? Sí. Hebreus 1:13. Ó, Pues, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? esse. É. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Aí, te pergunto, Diego, ¿dónde está Cristo hoy sentado? a la diestra del Padre. Eso. Entonces, él está diciendo el versículo, a ninguno de los ángeles dijo eso. Solo el Hijo está sentado. Ahora te pregunto, ¿hasta cuándo él va a estar sentado en el trono? Hasta que Él Hasta que, venga. hasta que venga. Entonces te usa una expresión, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo va a ser? Cuando él destruya a los hombres, el anticristo y el falso profeta. Ujú. Pero en el versículo 27 de 1 Corintios 15 dice que hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. O sea, en el reino milenial todavía va a existir la muerte operando en los hombres. Porque acordate que tiene dos tipos de personas. Te hablo en español para que entienda mejor. Hay dos tipos de personas en el reino milenial. Los que resucitaron que van a tener cuerpo glorificado y las naciones que son personas vivas que van a reinar para hacer repoblar la tierra. Entonces, Jesús va a estar reinando, pero en estas personas que están reinando o que van a estar debajo del reino del Señor Jesús, va a estar operando todavía en ellos la muerte. Aunque no va a haber muerte, la muerte está operando en ellos. Porque son seres humanos que está la muerte. Toda persona que nace un día muere. Pero en el reino milenial, las personas van a vivir mucho tiempo. No es el foco la muerte ahí. Pero cuando Satanás es suelto después de 2000 años, ahí sí las personas van a morir porque se van a rebelar contra el reino del Señor. Y eso está en el versículo capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, versículo 7. Dice así, cuando porém se completaren los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión Ujú. y saldrá a seducir a las naciones. ¿Estás viendo? Después de los 1000 años va a seducir a las naciones. No son personas resucitadas las que están reinando. No, es una parte, sí,
que somos los que estamos reinando con el Señor, pero hay otra parte que son personas vivas todavía que están debajo del reino del Señor. Y Satanás va a hacer el test drive, él va a hacer el test drive de los moradores de la tierra, como siempre fue. Él va a probar los moradores de la tierra para ver quién se revela contra ese reino de justicia que va a ser el reino de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Versículo 8. Y saldrá a seducir las naciones que en los cuatro cantos de la tierra, Gog y Magog, dice, a fin de reunirlos para la pelea. Pues, estamos hablando del reino del Señor 1000 años. Va a haber pelea de nuevo. Va a haber pelea porque son personas que está todavía operando la muerte en esas personas. Ujú. Ellos tienen las semillas del mal todavía, vamos a decir así. Oh, y el número es como la arena del mar, versículo 9. Y marcharán contra ese reino por la superficie de la tierra y sitiarán. Oye, mira lo que dice, el acampamento de los santos y la ciudad querida que descendió. Porén, el fuego del cielo los consumirá a todos. Y ahí viene el versículo 11, que ahí viene y vi un trono blanco. Ahí va a venir la resurrección de los muertos, pero son los impios que van a resucitar para el trono blanco, porque los que ya resucitaron están reinando con Cristo. Ese no tiene más problema. Ahora es resurrección para muerte, para ser lanzado al lago de fuego. Más o menos hice un resumen, hermano, pero podemos desenvolver con más detención eso ahí. No sé si quedó claro, Diego. Sí, quedó claro. Amén. Pero es muy complejo. Es complejo, ¿no? Pero es localizarse nomás las expresiones. Por ejemplo, muy bueno el comentario que hiciste de 1 Corintios capítulo 15 versículo 51. ¿Qué relación tenía con el 23 que veníamos leyendo? ¿Viste? Ujú. Muy bueno, esta observación fue fantástica. Amén. Amén. Aleluya. Una alegría, ¿eh? Amém. Muito bom. Mais da conta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios sea alabado. Gracias y paz, amados hermanos. Gracias y paz, hermanos. Gracias y paz. Bendiciones. Una Vamos a alegría, seguir en hermanos. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Amén. Chao, chao. Chao. Víctor, Sí, tenemos que quiero. ir allá en Pedro Juan para Sí, comer el asado de Genaro, que sí, ese no. no se va a escapar, no se va a escapar. No, y hoy me mandó una foto. ¿Puedes creer que me mandó una foto de un boriborí con gallina caipira? Es cruel ese tipo. Chao, chao. Amén, amén, amén. Chao, 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 hermano. Un abrazo, bendiciones. hermano. Amén. Bueno, Amén.